Gente, alguma questão até agora sobre, sobre mitologia? O Rodrigo falou, mas Jesus, mas Jesus é filho da mãe. Meu Deus, como é que é filho da mãe? Como é que é filho da mãe? É. O que acontece? Não, o que acontece? O que acontece é que a religião cristã, ela assimilou uma série de imagens e arquétipos da cultura anterior, que era a cultura feminina, matriarcal, pegou para si, né? Ah, já comecei, agora não pode mais. Né? Então se apropriou, como por exemplo, sei lá, a gente vê lá na Itália, ou a gente vê em vários lugares, que as culturas vão se sobrepondo, né? Então, por exemplo, um templo que é católico, que era pagão, os caras constroem uma igreja em cima do templo pagão. Quer dizer, aqui é a mesma coisa. Essa imagem da mãe e do filho, ela não existe na cultura patriarcal. Né? Ela não existe. Então, essa imagem é típica da cultura feminina, matrilinear. Tá? Da mesma forma, como o cristianismo, ele utiliza figuras masculinas com a criança. Enquanto isso, era atributo da cultura feminina. Quer dizer, a imagem mãe e filha, ela pertence à cultura feminina. Sempre pertenceu. Né? A cultura patriarcal não ia se preocupar com isso, né? Com a figura da mãe. Né? Mas, como ele é um herói, vamos dizer, redentor, né? Ela afirma que é filho do pai, fundamentalmente. Da mesma forma, com Zeus, da mesma forma com Palas Atena, ela é filha de Deus. Mas isso é um contrassenso. Uma reflexão ele que Deus do pai, mas é uma reflexão que ele é um reformador do pai. Porque, vamos dizer, ele entra em contraposição ao Deus do Velho Testamento. Ele, de alguma maneira, reforma a figura do pai. De outra forma, né? Por quê? Porque ele é filho da mãe. Ele provém de uma outra cultura. Tanto que ele não segue, porque miticamente o filho do pai, ele segue o caminho do pai, que é o caminho da habilidade guerreira ou a política, tá? Ele segue esse caminho. O filho do pai, o herói filho do pai, segue esse caminho. Tá? O herói filho da mãe, ele segue os valores da cultura matrilinear. Tanto que Cristo é completamente diferente, porque ele não segue a vertente paterna. Ele é uma figura diferente. Ao invés de ser o guerreiro como o senhor da guerra, que é Jeová, não, ele é uma pessoa compassiva. Fica claro isso? Que ele é compassivo. Inclusive, ele introduz na cultura um elemento que não estava presente nas culturas anteriores, que é o perdão. O perdão é um elemento característico do cristianismo. Tá? Essa coisa de dar outra face, imagina isso numa cultura patriarcal. Procura lá, né, nos Macabeus, no livro dos Macabeus, no livro dos Reis, dos Juízes, se tem esse tipo de atitude, de comportamento ou de afirmação. Não existe. Tá? Então, na verdade, ele está ligado, na minha opinião, ele está ligado muito mais à vertente feminina. Inclusive porque a imagem é essa, né?
Tá, nós estamos falando de imagem, de arquétipo. A narrativa é essa. Também seria assim, que essas narrativas do Antigo Testamento, elas já não atendiam também mais naquele momento, Não. não é isso? Sim. Porque teve um momento que porque era um Deus que exigia sacrifício, sabe? Ele chega a pedir que um deles permite que ele tenha um filho, mas que ele deveria depois sacrificar aquele filho. Aham. E aí, nesse momento, quando os filhos, já essa narrativa já com Cristo, né, com o cristianismo, já é um Deus que também coloca seu filho em sacrifício. Aham. Porque Deus ele vem como o Salvador. Aham. Né? E Sim. ele vai morrer, independente Aham. do que a população tivesse. Então, era necessário uma outra narrativa. Não, E aquilo para o confronto que tinha também. O grande império. é necessária essa narrativa, inclusive o Cristo, a figura dele, não pertence ao cristianismo. É uma figura anterior. Sempre são figuras anteriores. O que acontece é que esses reformadores eles são necessários porque, na verdade, o patriarcado conduz à destruição, né? Não tem, é guerra sobre guerra. É o que Hesíodo dizia, né? Ou trabalho, porque se for seguir o caminho da guerra, é o caminho da destruição da espécie. Então, há necessidade de várias culturas de colocar um anteparo a essa constância da guerra. E várias culturas têm essas figuras, tá? Que vêm, de uma certa forma, servir de freio a esses heróis guerreiros. Tá? Isso me parece muito, muito claro. Eu tenho uma questão, mas não sei nem como formular. Se você, no ano passado, disse que o arquétipo amoroso não tem uma continuidade, né? Um estágio para seguir adiante. Não tem. Esses arquétipos, você começa da grande mãe, o herói, os amorosos, não, a gente vai seguindo. Não, mas o arquétipo em si, ele não tem uma... Eu não sei, não entendi muito bem essa questão de não ter uma continuidade. Não, ele não tem continuidade. Em geral, nas histórias, ele não tem continuidade porque é uma força que estampa nesses personagens. É um poder muito grande. Como é um poder muito grande, ele sacrificar esse poder é extremamente problemático. É extremamente problemático. Tem histórias, por exemplo, alguém citou aqui Eros e Psique. Né? Eros e Psique. Porque ela perde, elas são amantes, perdidamente apaixonados, ela perde o amante, que é o Eros, né? Que é o Deus, ela perde, né? E ela não se conforma com a perda, e ela ela empreende uma grande trajetória, uma atribulada trajetória para recuperar de novo o amor. Mas, em geral acaba em tragédia. Carmen acaba em tragédia, Tristão e Isolda, Paolo de Rimini, Romeu e Julieta. Fiquei pensando que não sei se é muita viagem da minha parte, mas que é um processo também de morte e de renascimento. Sim. E isso também é pensando de uma forma mais global na estrutura dos mitos. Quando o herói atravessa a floresta e vai no desconhecido, volta. Então é como eu fiz uma relação desse processo do... É como você entrar na floresta, a floresta seria um outro, então, e você volta depois totalmente mudado também. Porque sim. Entende? Eu fiquei Não. totalmente fora da caixa, Não, é isso mesmo. A gente tem sucessivos, na mitologia, temos sucessivos processos de morte e renascimento. Tá? Nas histórias, isso também acontece. Agora, só nas histórias, existe a morte de fato na história, né? Na história, as pessoas morrem, de fato, né? Principalmente quando elas não conseguem autossacrificar o próprio poder. Se ela sacrifica o próprio poder, naturalmente ela vai entrar numa área que vai lhe possibilitar um poder maior. E é tudo assim.
até chegar à individuação, que é a proximidade ali com a grande força, né? Com o divino ali, quando chega o sábio, que a gente vai falar no próximo encontro, né? Ele tá ali, as forças da vida e da morte que estavam lá, ele já domina essas forças. Lembra que eu falava do mundo feérico? Então, a gente recebe o chamado e a gente entra nesse mundo feérico, a gente que é normal, que é tranquilo, que é um ser humano, a gente entra nesse mundo feérico e vai passando. E esse mundo feérico é muito poderoso, é o primeiro estágio ali do herói. Agora, o sábio, o mundo feérico, para ele convive constantemente com esse mundo feérico, sem problema nenhum. Ele não tem problema. Ele não tem medo de entrar, porque ele sai também. Tá? Então, o sábio está muito próximo ali do caminho final dele, né? Daí para frente não se sabe para onde ele vai. Sei lá. Né? Não tem mais trajetória evidente, né? Para ele, a não ser o estágio mais espiritual possível. Tá bom? Um elemento que é fundamental nessas trajetórias todas, né, é o autossacrifício. É o sacrifício. O sacrifício está presente sempre, está presente na cultura humana, né, o sacrifício. Tá? Não foi uma coisa inventada pelo cristianismo, né, o sacrifício está presente em todas as culturas. Porque é uma coisa inerente ao ser humano, né? Freud, por exemplo. Né? A história da repressão, que ele diz, a história da repressão é a história da civilização. Ou seja, você precisa sacrificar alguma coisa, principalmente se a gente quer conviver, já que não dá para viver sozinho. Né? O ser humano sozinho é uma impossibilidade, ele nem se reconhece como ser humano. Tá? Então, há necessidade para se viver em sociedade de sacrificar algumas coisas, a gente sabe isso. Tá? Tudo bem, às vezes a sociedade exige que a gente sacrifique demais, né? Além da conta, além do que é necessário. Né? E por isso que a gente tem que saber qual é o sacrifício que a gente tem que ceder. E a gente não cede sacrifício ao outro, não. Nem o sacrifício ao outro, nem a determinada organização social. Não, o sacrifício é interno. É a consciência que eu tenho que existem algumas coisas que eu preciso sacrificar para ampliá-las mais para frente. Tá? Aquele que eu sacrifiquei agora, eu vou ganhar lá na frente. Nas histórias, esse autossacrifício está sempre no final, em geral no final da história. E nas histórias, principalmente nas histórias dramáticas ou trágicas, não existe esse autossacrifício, né? Porque as pessoas, uma que nós somos dominados pelo medo, né? O medo é uma característica, não diria do ser humano, mas diria do ser humano nesse tipo de sociedade em que nós vivemos, que é uma sociedade dominada pelo medo, né? Mesmo porque a sociedade nos ensina que nós não temos poder nenhum, né? Eu falava do melodrama, né? Nos diz isso. O gênero preferencial da cultura contemporânea é o melodrama. E o melodrama basicamente diz, olha, não adianta, vocês são fracos, né? O sistema é onipotente, a família é onipotente, a moral é onipotente, vocês não podem ir contra a religião. A mitologia nos ensina exatamente ao contrário. Exatamente ao contrário. Muito pelo contrário, vocês têm que ir em direção, sabe? Não é Deus proibidor, não, você tem que ir em direção a ele. Né? É o caso de Jó. Né? Jó, por que o Jó é um grande herói, é um herói sábio? Porque ele afrontou o destino dele e queria de Deus a resposta. Ele afrontou aquelas coisas, a grande aposta que Deus fez com o demônio, né? Relacionada à fé dele. Você sabe a história, né? A história é que Deus, o demônio um dia está viajando lá pelo universo, tal, encontra Deus,
né? E fala, e eles começam a discutir e tal, e Deus tem uma predileção muito grande por Jó, porque Jó é um sujeito muito justo e tal. E o demônio fala, bom, aí até eu, né? Do jeito, ele tem fazendas, ele tem terras, tá cheio de filhos, ele tem riqueza e tal. Tira alguma coisa dele para você ver se ele vai te reconhecer, se ele vai prestar vassalagem a você. Aí Deus aceita a aposta com o demônio e fala, olha, você pode tirar o que você quiser dele, só não tire a vida, né? Eles fazem um acordo, né? É um acordo muito ruim para o Jó, né? Que eu não estava nem sabendo disso, né? Aquela coisa que os deuses riem do ser humano, é verdade, né? Mas aí ele perde tudo. Ele perde o gado dele, perde as terras, perde os filhos, morre, a mulher o abandona, tal. E além de tudo, ele pega uma doença grave, né? E aí diz lá na Bíblia que o único amigo dele, de fato, é o cachorro, que vem lamber as feridas dele e tal, a única que se aproximou dele. E ele não abjura a fé dele. Ele não abjura a fé. Há uma grande discussão, a mulher ela fica emputecida com isso, né? A fé dele é um Deus que lhe tirou tudo, tirou até os filhos e tal, mas ele não abandona, muito pelo contrário. Os amigos vêm vê-lo e vêm visitá-lo e afirmam que isso é pecado dele. Ele fala, não, eu não pequei, eu quero saber por que Deus fez isso comigo, sabe? Mas isso é uma afronta à própria divindade, mas o Jó quer saber. Né? É bonito isso, essa necessidade do ser humano de saber a origem do seu mal. Né? E ele não abjura, ele não renega a divindade, principalmente isso é literal no texto, porque ele sabe que o Deus é todo-poderoso. Né? Então a única coisa que ele não pode fazer é blasfemar contra Deus. Porque ele pode fazer, então para que ele vai blasfemar? Nisso ele é muito sábio, né? Ele não enfrenta de frente a divindade, mas ele se aproxima dela. Né? Então, segundo a mitologia, essa é a trajetória do ser humano. Pelo menos é isso que está ali no DNA, que eu falava, né, que a mitologia é o DNA da alma, é isso que está presente lá em nós, no ser humano. Quer dizer, é cada vez mais poder. E o poder é baseado na consciência, né? Na consciência, e necessariamente não é um poder sobre o outro, embora também seja. Tá? Não é esse poder que tem, sei lá, Trump, por exemplo. Tem o poder de fato, e aí? Quer dizer, não é esse tipo de poder, é um outro tipo de poder, não é o poder do dinheiro, não é o poder do presidente, do policial, não. É um poder muitíssimo maior. Eu falava da Regina Gordilho, né? Que a PM lá do Rio matou o filho dela e ela espancou o assassino do filho dela na frente de todo o pelotão da PM. De onde que vem essa força? Tá? No entanto, a gente é ensinado desde pequeno que a gente não tem poder, e quem não tem poder tem medo. Tá? Nos convenceram que nós somos gente frágil, né? Que nós somos gente que se lamenta, gente que chora, mas não que chora de emoção todo mundo chora, tá? Mas que a gente que chora de medo. O medo é tão grande que a ação da pessoa não existe mais. Às vezes é um choro e
E aí a gente passa a não viver, né? Agora você me atrapalhou. Aonde? Ah, não. Agora você vai. A gente toma tudo. Agora você me confundiu. Que parte eu tava? Então, nós somos convencidos disso, tá? Então, a mitologia nos ensina de forma completamente diferente. Ela nos ensina, por exemplo, enquanto o sistema cultural nos ensina que a grande força está ali na juventude, né? Quando você é jovem, os mitos nos ensinam que a gente vai, durante a vida e durante a existência, a gente vai adquirindo poderes, né? Então, a pessoa mais velha é significativamente mais poderosa que o jovem, né? É que eu falava da outra vez, os grandes bilionários, vai ver a idade deles. Não é gente jovem, né? Talvez tenha até um mais jovem aí que recebeu por herança tal, mas ainda não desenvolveu o poder, né? Só tem o poder do dinheiro ali. Tá ok? Bom, o que mais sobre... as forças todas aqui dessa trajetória mítica, dessas sucessivas estampagens, é acumulativa. Tá? É acumulativa. Os amorosos, eles têm a capacidade dos arquétipos anteriores. Então, por exemplo, o filho da mãe, ele não é inferior ao filho do pai, ao herói. Não, ele é superior ao herói. Tá? A amorosa ali, a filha da mãe, não é inferior à grande mãe. Ela tem todos os poderes da grande mãe, mas esse poder entrópico aqui que é da paixão. Né? A grande mãe ela não tem. Ela atrai de forma instintiva, ela quer filhos. Ela não tem o poder do exercício do amor como tem os amorosos. Tá? Ela não passa por essa trajetória. Tanto pode ser que ela passe, mas muitas vezes aqui a grande mãe, né, isso acontece tanto nas histórias quanto na vida, a pessoa casa, tem filhos, tal, esse negócio, mas nunca descobriu o amor. O amor, a paixão, tá? Ela não chegou a descobrir. Tá? Repetindo novamente, essas estampagens, elas não se dão assim de forma independente, estanques, tal. Acontece tudo da mesma forma, né? Em determinadas fases, a gente desenvolve uma mais do que a outra, né? Existe até uma orixá no candomblé, né, que é a velha, né? Que é essa pessoa que é extremamente sábia. Por isso que ela é velha, né? Porque ela é sábia, tá? E é orixá da cabeça de algumas pessoas. Então, eu tenho um amigo que ele teve um filho lá, está com 10 anos, o moleque e tal. E aí, quando foi saber qual é o orixá de cabeça do bebê, né, ele fala, puxa vida, Nanã. Nanã é muito respeitada, né? Mas Nanã é aquele que sabe tudo. Aí ele fala, putz, esse moleque vai dar problema. Porque ele já sabe, tá? Ele já sabe, intuitivamente ele vai sabendo de coisa tal. Então, ele fala, putz, eu vou ser questionado pra cacete. Ele e a mulher dele, são do candomblé, tá? É um arquétipo que indica que isso pode acontecer, né? Nas histórias isso pode acontecer e acontece com os sábios, os heróis sábios. Os heróis sábios, a característica dele é que ele nasce sabendo. O herói aqui, esse primeiro herói guerreiro aqui, ele é um ignorante, na verdade. Tá? Primeiro porque ele precisa ter consciência dos limites dele aqui, através da mitologia, né? Dos limites dele para desfrutar desse poder, senão ele não desfruta. Se ele começar guerreando feito doido, ele vai acabar 2 minutos depois. Porque sempre tem um guerreiro mais forte e um guerreiro mais hábil.
tá? Então, a gente não entender como isso, mas é acumulativo essas trajetórias, tá? Então, os amorosos são mais poderosos do que os anteriores, porque eles conservam todos os atributos, todos os poderes dos anteriores, mais essa outra trajetória, tá? Como a gente viu na história dos Twins, depois daquela guerra lá com os monstros, eles tiveram que se sacrificar, né? Sacrificaram a espada, tá? Para poder passar por uma outra trajetória. Falei também que o Aquiles, por exemplo, ele não chega a ser herói amoroso, tá? Porque ele não abre mão das suas armas. E para ele amar a Polixena, ele vai ter que entrar lá em Troia, né? E se colocar nas mãos da inimigo, ter essa coragem, né? Porque, na verdade, na paixão, um se coloca na mão dos outros. E aí é um troço que é extremamente arriscado, né? A gente sabe disso. Agora, para se estampar amorosamente, tem que se colocar na mão do outro. E é a coisa mais difícil, né? Muito difícil, tá? Um se colocar, porque são hemisférios completamente diferentes. Um não conhece o outro. Como é que eu vou me colocar na mão do outro se eu não conheço, né? Mas como é uma estampagem irracional, ou seja, ela vem naturalmente, né? Eu vou ter que me virar nesse sentido. Se eu não me colocar, eu não amo. Como é que eu faço? Sabe? Se eu não sacrificar o meu guerreiro, eu não amo. Porque é exatamente isso, né? Você está ali numa relação que é uma relação de conflito, o que faz o herói? O que faz o herói? O herói ele pega da espada e luta e mata o oponente, né? Ele não pode fazer isso com quem ele ama, com quem ele sente essa emoção tão grande. Ele vai ter que arranjar outro meio. Tá? Como? A outra também, ela não vai só atrair para ter filhos, não vai querer saber de ter filhos. Ela pode ter filhos, mas ela necessariamente não é esse o foco dela, né? Bom, eu falei que lá nos Twins, naquela trajetória deles, quando eles depõem as espadas, a coisa que eles fazem é voltar para contar o que lhe aconteceu. Isso é ipsis literis, a história lá dos índios unibagos. Eles voltaram para contar. Esse contar, esse narrar, é uma característica fundamental desses novos arquétipos, que são os guardiães. São os guardiães. Que aqui pode ser guardião mesmo, e aqui, na falta de outro nome mais importante, mais significativo, mais abrangente, eu coloco como Maria, e aí eu explico o porquê. Quem que é o guardião? O guardião está ligado. O guardião, você sabe o que é, né? Em geral, numa cultura, o guardião é aquele, por exemplo, em todas as culturas existe essa figura, que é aquela figura que guarda nas culturas originárias, aquela figura que ela guarda a história da própria etnia, a própria história da tribo e tal. É a figura que ensina, é a figura que narra, né? É a figura que prepara. São todas essas características do guardião. O guardião está ligado. Alguém me perguntou, foi o Fernando que perguntou, mas o pai naquela época também já estava no pé, já ia embora, né? Aqui nós chegamos finalmente à figura do pai. O pai, necessariamente, ele é, ou pelo menos deveria ser um guardião. Um guardião. A característica dessa primeira trajetória, a gente já viu que aqui na trajetória anterior,
dos apaixonados, eles começam a trocar, né? Um começa a penetrar no universo do outro. Aqui, eles transitam completamente para o universo de um para o outro. Tá? O pai já é um guerreiro, passou aqui pela trajetória amorosa, tá? Necessariamente, e agora ele se tornou um pai. É gozado que a gente aprende a ser pai com filho, né? Com a criança que nasceu. Ela que nos ensina, isso é mítico, e isso é muito bonito, né? Não ensina a ser pai, ensina também a ser mãe, né? Não tem jeito, a mãe vai ter que acordar e alimentar a criança. Embora ela não queira, porque ela passa um período lá de completamente terrível, né? Sem sono, com criança chorando, tal. Isso é humanamente destrutivo, né? Tá? E aí a mulher encara isso, né? A criança, ela não sabe como se comportar. Isso aqui não. O guerreiro sabe que como as coisas devem ser feitas, né? A criança não. A criança não está nem aí, ela começa a afrontar, ela afronta constantemente, até chegar ali à fase de adolescente, ela continua afrontando, são anos e anos de afrontação, né? Ela faz isso. O que faria o guerreiro quando alguém o afronta? Elimina na hora, né? Esse afrontamento. Então, sei lá, um pai titular, por exemplo, que espanca o filho, ele está fora desse arquétipo. Ele está fora daquele que narra, daquele que ensina, daquele que guia. Tá? Está completamente fora, ele está agindo como guerreiro. Está agindo como guerreiro. Está querendo obrigar, está travando guerra direta como filho. Então ele está aqui. Embora o nome dele seja pai, né, a função dele não está sendo de pai. Tá? Então, pai é isso aqui. E é fundamental. E é aquela frase que diz, não, pai é quem cria. É verdade, porque a função básica aqui é criar. Isso aqui ele está se imiscuindo num atributo que era da grande mãe. De uma certa maneira, ele começa a se estampar nessa trajetória, começa a se estampar de uma forma feminina, com os atributos femininos. Ele começa a se estampar. Ele, tudo bem, ele era o provedor, tal, esse negócio. Agora ele vai ser aquela pessoa que cria, aquela pessoa que conduz, aquela pessoa que é pedagoga mesmo, né, no sentido de caminhar juntos, né? É diferente, né, do educar e a pedagogia, né? São dois sentidos bem diferentes. O educa aquele que conduz, né? O pedagogo aquele que caminha junto. Né? São essas duas. Né? E são palavras, né, que aparentemente significam a mesma coisa, mas não. Né? Então, isso aqui está muito mais ligado, essa figura arquetípica está muito ligada àquele que caminha junto com o filho. Esse aqui é aquela figura que ela ensina o herói, que ela prepara o herói do ponto de vista que ele prepara o guerreiro, né? Ela prepara o guerreiro. Ele se estampa, a grande coisa aqui, ele se estampar com as características femininas. E tudo aquilo que a grande mãe é, que a grande mãe faz, isso aqui vai ter que se estampar. Eu falava que uma das características da grande mãe, tá, é a compaixão, né? É a compaixão. Principalmente, ela não tem muita compaixão com relação a adulto, a grande mãe não. Mas ela tem, com relação a filhos, ela é completamente compassiva. Completamente. E filho é gozado, né, que não é filho, é filhote também, é tudo. Há essa compassividade que é própria feminina, né? Tá? O herói não é nada compassivo, muito pelo contrário, a característica dele é a impiedade. Ele ainda não aprendeu a compassividade. Tá? Mas aqui ele vai ter que aprender.
tá? Ele vai ter que ser compassivo. Isso é muito complicado a quem tudo que ele aprendeu está ligado à guerra, à luta, a sobrepujar o oponente. Tá? Aqui não. Embora o filho não seja ele, né? O filho seja um contrário, um oponente, tá? Ele não vai poder. Ele não vai poder subjugar. Muito pelo contrário. Tá? Existe um preceito mítico que fala que o rei velho tem que abrir mão da coroa em relação ao príncipe, né? Isso é verdade. Na verdade, a grande questão aqui complicada nessa trajetória é que o pai ele vai ter que preparar o herói que vai destroná-lo. Se a gente lembra de Édipo, é exatamente isso, né? É exatamente isso. Tá? Exatamente isso ao contrário, né? Ao contrário, o Laio ele tinha um medo terrível de ser destronado, tá? Ia ser destronado pelo filho, foi o que disse o oráculo, o filho ia matá-lo, né? E ele ficou apavorado com isso, né? E despachou a criança assim que ela nasceu, mandou matar a criança, né? E é exatamente isso que acontece. Tá? Na verdade, misticamente é isso. Todo o pai tem que ser morto, necessariamente, e morto pelo filho. O filho tem que matar o pai. Se ele não mata o pai, ele não realiza a trajetória heróica dele. Tá? Mesmo que o pai seja esse pai aqui compassivo, seja esse pai que prepara ele herói, tá? Ele vai ter que chegar a um ponto psicologicamente matar o pai. Ou seja, superar o pai. Se ele quiser se tornar um herói. Ou seja, ele tem que fazer o seu próprio caminho. Tá? A criança, quando ela nasce, ela está num mundo completamente indiferenciado. Para ela, a mãe e também o pai é a mesma coisa, é uma extensão dela. Ela não tem consciência, ela não tem individualidade, né? Tanto que é gozada, a linguagem dela em determinado momento, ela não fala eu, ela não tem noção de eu. Não tem noção de eu. Ela fala fulano faz isso, se referindo a ela. A João não gosta disso. João não quer isso. Né? É como se ele fosse ele não tem noção do eu. A partir do momento que ela começa a ter noção de eu, né? É um processo longo, na verdade, mas é um processo que vai se diferenciando dessa massa aqui, que é a própria família. Isso é necessário para ela ter um caminho, né, independente, né, e diferenciado, muitas vezes, do pai ou da mãe. Isso é fundamental. Tá? Bom, a complicação maior dessa trajetória é que ela não é uma trajetória irracional. Né? Ela é uma trajetória racional. Depende da consciência e depende da vontade. Tá? A pessoa tem que ter consciência da sua função. Né? Isso é dado pela cultura, obviamente. Né? A cultura nos traz isso. Né? Não a cultura, não somente a cultura, mas internamente. Internamente nós temos essas indicações, né, de que a gente não pode matar o filho, por exemplo. Quem fazia isso era Urano. Aqui a cultura não, ela proíbe o assassinato com leis. Né? Isso faz parte da cultura. Tá? Porque ele deve ser compassivo. Mas como é uma trajetória que exige muito da vontade, né? Isso muitas vezes não acontece. É o caso ali do pai que puxa o carro. Né? Quer dizer, esse contrato entre o masculino e o feminino da espécie humana já foi feito há 5, 6 milhões de anos atrás, lá na África das savanas. Tá?
Já devia estar assentado isso, né? No entanto, não, dependendo da cultura, né, o cara não transita até se encontrar nessa figura do pai. Tá? Ele continua sendo o herói. A característica do herói é o movimento, né? Ele vai para lá, ele está fazendo guerra, ele é nômade. Ele passa um momento aqui, ele passa um momento ali, é um marinheiro, sabe? Ele não se fixa, é o movimento. Aqui, o guardião ele vai ter que se fixar. É interessante que eu falava que a grande mãe ela atrai, ela não precisa correr atrás de macho nenhum da espécie. Ela não corre atrás, ela atrai. Ela tem esse poder de atrair. Tá? E aqui começa a se inverter essas coisas. Enquanto esse sujeito paralisa, ele que era movimento constante, ele vai ter que paralisar, ele vai ter que aprender a criar, defender todas as funções. Essa aqui, a Maria, ela vai fazer uma coisa completamente ao contrário. Né? Ela vai em direção ao mundo. Os atributos que pertenciam aqui a essa vertente masculina da espécie humana, que é a política, que é a guerra, que é tudo isso, ela começa a querer isso, né? a buscar essa vertente masculina. E essas duas trajetórias, a trajetória dos guardiães, é muito mais poderosa do que essas outras. Muito mais poderosa. Tá? Por enquanto, aqui, nós estamos falando de criação e conservação do clã. Né? Essas duas trajetórias. Tá? Embora os amorosos nem pensam nisso. Né? Essa outra trajetória já está criando uma outra coisa. Já está criando a cultura, a sociedade. Está, de uma certa maneira, criando o mundo. Né? Tá? Falava que esse aqui, a questão fundamental é a piedade, né? Que ele vai ter que aprender, quer queira, quer não. Ele vai ter que ver aquela criança e ele vai ter que ter piedade com relação àquilo. Tá? Em relação à criança. Tá? Essa aqui vai desenvolver uma coisa que é muito difícil, que é a impiedade. Gente, fala em piedade, a gente, por causa da cultura melodramática cristã, a gente sempre pensa em categorias bom e mal, vício e virtude, né? A gente sempre pensa assim. Não, o mito não quer saber disso. Então, o termo é impiedade mesmo. Impiedade é uma coisa boa? Depende. Sabe? A grande mãe é uma coisa terrível, impiedade. Ela tem uma criança e ela vai largar a criança. É uma coisa terrível até para ela, porque ela não está se estampando ali. Ela precisa conservar, criar e conservar e nutrir. Né? Ela precisa dar atenção, ela é uma pessoa compassiva, ou necessariamente ela deveria ser. Tá? Essa, pelo menos, é o que o arquétipo da grande mãe diz. Né? Você está ligado a teu filho. Tá? A grande mãe, essa ligação com o filho é muito forte. Nas histórias, muitas vezes, essa ligação é excessiva, é o que vai perder essa personagem. Aqui, nessa trajetória, já não o filho já não é tão importante. Isso não quer dizer que ela anule o filho, tá? Mas não, ela amplia o alcance dessa relação com o filho. Então, por exemplo, a Maria aqui é uma figura que ela, enquanto a grande mãe, o que importa é o filho dela, porque ela está criando um clã ali, e são os filhos relacionados, os filhos consanguíneos, o que importa. Essa aqui não. Essa aqui, se há uma injustiça com relação a uma criança que ela nem conhece, ela vai.
ela vai defender, ela vai ampliar a sua compaixão às outras crianças. Não só isso, tá? As crianças, a cachorro, a gato, é tudo. Porque ela está se estampando de uma forma que é diferente. Tá? Ela está caminhando em direção ao mundo. Se o mundo aqui era objeto de transformação do herói, e o herói vem para estabelecer novas leis, tá? Ele vai transformar o mundo, ele luta contra as injustiças, ele está a serviço da comunidade, é essa a característica do herói. Ou seja, por isso que a política também está muito relacionada ao herói, sabe? A deposição do tirano, tal, está muito relacionado isso ao herói. Ou seja, a mudança, a transformação. Essa aqui, ela vai fazer a mesma coisa, porque ela está penetrando no universo masculino. Tá ok? Essas figuras aqui, dos guardiães, eles demoraram muito para entrar no imaginário da cultura. E até hoje não entraram muito, não. Existe ali umas figuras esparsas, tal. A figura da grande mãe, e principalmente a figura do herói guerreiro, esses estão no imaginário ali, e com infinitas histórias, estão presentes lá. Tá? Os amorosos também, principalmente como eu falei da outra vez, depois da Idade Média, os amorosos eles entraram no imaginário. Essa figura daquele que guarda, né, e da mulher, essa mulher aqui também está relacionada com a mulher guerreira, hein? Tá? Porque as atribuições do guerreiro agora também começam a ser delas. Tá? Elas vão em direção ao mundo. Elas vão se miscuir, se misturar na política, na transformação, na mudança. Não, que tipo de leis são essas? Sabe, isso é coisa injusta, coisa que faria o herói. Não, isso é injusto. Não, vamos lutar contra. Tá? Agora aqui, a mulher também faz isso. A mulher também começa a se revoltar, começa a querer transformar a própria sociedade onde ela vive. Falava. Essas figuras, elas estão presentes sempre na cultura, né? Mas estar presente na cultura não quer dizer que estar presente no imaginário, tá? Então, porque muitas vezes essas pessoas, elas estão presentes, elas cumprem as funções, tá? Já que está no DNA da alma delas, tá? Elas vão cumprir mesmo que não esteja na cultura. Então, mulher que lutava, batalhadora, teve toda a história, né? Toda a história. A gente descobre agora figuras assim que a gente fala, nossa, está na história do Brasil, na história colonial. A gente descobre figuras que eram mulheres guerreiras mesmo, tá? Mas elas não foram transformadas em histórias, não foram narradas, ou elas não narraram. A necessidade de narrar, isso é mítico. Porque narrar é você passar para frente. É um ato de pedagogia, de você ensinar as próximas gerações e, com isso, modificar, instituir novos valores. Por isso que os tchuins voltaram para narrar. Essa é a grande função deles. Os tchuins. Vamos contar, narrar o que nos aconteceu. Né? Isso o Walter Benjamin, ele fala no narrador, né, da importância da transmissão da experiência humana para a cultura, para a civilização. Tá? Esse narrar está exatamente isso. Tá? Olha, a gente estava destruindo. Nós achávamos que estavam fazendo uma coisa muito boa, sabe? Saindo por aí, destruindo e matando os monstros. A gente estava destruindo o mundo. Tá? Então, essas figuras aqui, elas não estão presentes no imaginário. Ou estão de uma forma bastante diluída.
É interessante essas histórias. A figura do pai aqui, o seu José, já que a gente está utilizando a Maria, eles são figuras, tanto José quanto a Maria são figuras que no mesmo patamar ali mítico, né? A gente vai ver um pouco a história de José. Bom, a história dele está ligada à história da Maria, né? Isso quer dizer alguma coisa, né? A gente não sabe a história pregressa dele, mas ele era um trabalhador. Nesse sentido, ele era um herói, tá? Nesse sentido, era um cara que ia prover, né? Casou-se com Maria, tá? Casou-se com Maria, já com uma determinada idade, tá? Mas ele era um herói, um trabalhador, né? Até o ponto que chega lá, a gente sabe, né? A anunciação do anjo, tal, esse negócio todo, pá, Maria aparece grávida. Como é que se explica isso? Ele já estava meio velho, tal, e aí ele fica encafifado com isso, nas próprias palavras da Bíblia, né? Ele fica meio preocupado, ele fica muito chateado, na verdade. Ele fica muito chateado, e aí tem que ter a intervenção de um anjo para contar para ele o que foi que aconteceu, que não era nada do que ele estava querendo pensar, não era nada. Bom, o que acontece com esse José? Ele aceita tal, não, então se é do anjo, está tudo bem. Agora, o anjo, ele poderia ter falado ali para Nazaré toda, né? Poderia ter falado, olha, não pense mal de José, não. Mas ninguém, o anjo não foi falar para todo mundo. Então, o que ele deve ter aguentado, o José, de olhares ali tortos, sabe, de risinhos ali que falava, que o pessoal dava em direção a ele, né? De menosprezo e tal. Mas essa é a característica do guardião. O guardião é a anulação do ego. Enquanto as duas primeiras trajetórias é necessariamente de afirmação, tá? Não, eu sou um guerreiro mesmo, eu passei em todas as provas, eu vou servir a comunidade, eu vou defender a comunidade, a custo da minha própria vida, eu sou um guerreiro. Isso é uma afirmação, como a afirmação da grande mãe. Né? Eu tenho o poder de atrair, de gerar filhos, sabe? E mais ainda, eu tenho o poder de reatrair esse herói para que ele te ajude a criar essa criança. Ela faz isso, sabe? Ela atrai, reatrai novamente, tá? Mas aqui ele vai ter que... Aqui não tem jeito, eu falei que era vontade, né? Porque são trajetórias racionais, depende da tua vontade. E aqui ele ficou com a peixa, de corno, com certeza, né? Em Nazaré. E, no entanto, né? Ele criou aquele filho. Criou, ensinou aquele filho. Tá? Preparou aquele herói, tá? Que ia destroná-lo. Tá? Então, essa figura aqui que está ligada ao pai, que está ligada ao universo feminino, começa a se ligar. Isso, obviamente, não é simples, né? E por causa disso que a gente tem as histórias, que se cria histórias, onde a gente consegue ver a dificuldade desse herói em se estampar como pai. Tá? Eu diria que essas histórias não são muito comuns, né? Não são muito comuns. Tá? Embora tenha a história de José, mas isso não basta para colocar no imaginário. Essas figuras que abrem mão do seu próprio ego, tá? Para criar, tá? Que se omite, que renuncia, que sacrifica uma série de coisas, tá? Para criar família, para criar. Né? Não são muito comuns, quer dizer, na história são, no imaginário não são comuns. Tá? Eu falava aqui que, às vezes,
os adolescentes não são preparados, né? Eles não são preparados, eles não sabem disso. Eles não sabem onde acessar essas informações, onde acessar esse reconhecimento. Ele fala, porra, eu sou assim, sabe? Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, tem que tomar cuidado com isso, tal. Posso ir em direção, posso viver a vida com coragem, tá? Sabe? As meninas, por exemplo, elas não têm a capacidade, seduz uma vez só, o cara vai embora. Mas a capacidade dela de atrair novamente, ela não sabe, ela fica completamente perplexa com o filho na barriga, tá? E não tem capacidade de atrair alguém que permaneça ao lado dela, né? Por quê? Porque ela não conhece a força que ela tem, né? Percebe? Quer dizer, muitas vezes na sociedade que a gente vive, não existe nem espaço, né? Não existe uma educação nesse sentido, né? E não existe espaço nem para raciocinar disso. Chega ali, 10, 11 anos, já está tendo que viver a vida, que se defender, que trabalhar, sem conhecimento, e ignorante da sua força e dos seus poderes. Como o menino também. Ele não sabe disso aqui. Sabe? Ele não sabe que isso aqui, esse autossacrifício, pode ser muito, mas muito importante para a vida dele. Sabe? Que é um caminho de ascensão dele, esse autossacrifício. Tá? Bom, falei um pouco do José, que é uma figura similar, um pouco da figura, por que eu coloco Maria. Maria, eu sempre achei que ela tem uma história bastante interessante. E que não é revelada essa história, né? Essa trajetória dessa mulher não é revelada. Essa trajetória heróica, né, dessa figura. Em geral, essa figura está relacionada com a resignação, com a aceitação. Chegou um anjo lá, falou para ela, e tudo bem. Ok, ela aceita. Então, essa figura que se resigna, tá, à vontade divina. Mas qual é essa vontade? Que custo que tem essa vontade? Essa vontade divina? Qual o custo que teve para ela? Bom, Maria era uma jovem judia, e como toda jovem judia, o que ela mais queria era ter um filho. Porque talvez, não só medicamente, porque está ligada ao filho, mas porque os judeus esperavam no Messias. Tá? E toda moça, toda mulher queria ser contemplada em ser mãe do Messias, o judeu. Tá? Bom, primeiramente ela casa com José, mas talvez não tivesse outro ali para... Tá? Ela aceita o José, né, ainda bem jovem, né, diz que ele devia ter 13, 14 anos, tal, na história, né? E ela recebe a visita do anjo Gabriel, que vai anunciar que ela não tinha filho. Ela não tinha filho, né? Já estava preocupada com isso, né? E aí, de repente, o anjo Gabriel fala que finalmente as preces dela foram ouvidas e ela vai ter um filho, né? Eu sempre fico imaginando que o Gabriel lhe propõe um acordo com ela, com Maria, né? E ela fala, bom, olha, você vai ter que fazer um contrato com Deus, tá? Ele vai te dar um filho, tá? Não, que ótimo, onde é que eu assino o contrato? Não, mas espera aí, né? Não é assim também não, sabe? Olha, vai ser um filho de Deus, você vai ter que abrir mão do amor carnal aqui, você vai ter que abrir a mão da paixão, tá? Porque vai ser um filho que vai nascer do sopro divino, sabe?
Ok, não, tudo bem, eu assino. Onde é que eu assino esse contrato? Não, espera um pouquinho, também não é só isso. Ainda tem mais coisas. Ó, esse filho ele vem para cumprir uma missão divina. Tá? Não tem problema, eu assino o contrato. Ele fala, eu preciso explicar uma coisa. Esse filho, você não vai ter ingerência nele. Você vai gerar esse filho, mas ele não vai pertencer a você. Aqui já está confrontando a grande mãe. Como é que esse filho não vai me pertencer? A grande mãe diria, não, filho é para mim, não é para Deus, é para mim. Tá? Ela fala, não, mas ela fala, não, eu aceito, ou seja, ela fala, bom, você ainda não percebeu a extensão do contrato, tá? Esse filho não vai ser para você, na verdade ele não foi, né? Aos 12 anos eles vão para Jerusalém, ele se perde lá, né? E aí a Maria fica desesperada procurando esse menino que tinha 12 anos tal, e que está perdido lá na Jerusalém, numa festa lá enorme, tá? Desesperada porque perdeu o filho, vai encontrar esse menino lá ensinando os doutores do templo. É isso aqui. E ela chega, ela quer dar uma bronca no filho. E o filho dá uma entortada nela e ela cala a boca. Né? Ou seja, o filho era o contrato e o filho não pertence a ela. Ok, tudo bem, vamos assinar esse contrato de uma vez aí, né? Mas fala, olha, tem umas letras miudinhas aqui que eu preciso ler para você. Tá? Quando ele crescer, ele vai ser um grande homem, mas ele vai ser perseguido, ele vai ser execrado, ele vai ser traído, tá? Ele vai ser torturado, ele vai ser morto, e você não vai poder falar nada. Você não vai poder proteger esse menino de nada. Tá? Você quer assinar esse contrato e ela aceita esse contrato. A história dela, que a gente conhece na Bíblia, é exatamente essa. Quando Cristo vai lá é convidado lá para as bodas de Canaã, ele vai também lá, tal, e de repente aquela festa grande, tal, o pessoal era muito pobre, tal, acaba a comida, acaba a bebida, a comida não, a comida ainda tinha um pouquinho, mas acaba a bebida, que era o fundamental, né? E aí, o que vai fazer, tá? Aí todo mundo reclamando, tal, aí vai falar com Maria, né? Maria chega nos ouvidos de Maria, aí ela vai pedir para o filho, para ele dar um jeito na situação. Aí o filho, muito mal educado, fala, mulher, você não sabe que ainda não chegou a minha hora, tá? E ela não fala nada, mas, porra, como era mãe e tal, ele aceita, ele vai lá e transforma aquilo tudo. A água em vinho e outras bebidas. Bom, e aí vai a trajetória dela, né? Em toda a trajetória de Cristo, de vez em quando ela aparece lá, olhando de longe, né? Olhando de longe, lá atrás, é uma figura que se omite em relação ao filho. O resultado disso é que, bom, ela acompanha a subida no Calvário, ela acompanha junto com José de Arimateia, junto com os outros lá, os apóstolos lá deram no pé de medo, né? E, no entanto, ela vai lá acompanhar o filho. Imagina ser uma grande mãe, quando Cristo cai lá e o soldado começa a meter pancada em Cristo para ele levantar e carregar a cruz. Imagina o que a grande mãe faria. A grande mãe, como a Regina Gordilho, ela não teria dúvida. Ela ia dar tanta porrada nesse soldado romano, tá? Ia dar tanta porrada que ia estragar completamente o plano de Deus. Acabou, sabe? Ela ia presa, Cristo ia ser morto ali e tal, e não ia acontecer nada. No entanto, ela participa de tudo aquilo porque ela sabe o contrato que ela assinou. Tá? No final das contas, ela está ali, né? Ela fica com os apóstolos lá, depois da ascensão de Cristo.
ela recebe os Espíritos Santos, né? Os apóstolos quem são? São aqueles heróis, são aqueles guerreiros da fé que vão desenvolver. Ela também recebe. Tá? Ou seja, ela está estampada como guerreira, também recebe os mesmos atributos, né? Quando desce lá no Pentecoste o Espírito Santo. E ela se torna não só mãe de Deus, né? Como mãe de todos os homens. Né? Ali na cruz ainda lá, Cristo dá para ela um outro filho, né? Que é o João, né? Dá para ela um outro filho e ela aceita isso. Né? Então, veja, nessa trajetória dela, ela não teve, ela abriu mão da grande mãe, de características da grande mãe, abriu mão de características dos amorosos e começa a se estampar como essa figura de guardiã, né? De guardiã dessa grande trajetória divina. É uma figura que no imaginário, tirando essa figura, ela está no imaginário cristão, mas como eu falei, né, ela está extremamente domesticada, né, esse tipo de figura. Ela vai entrar no imaginário europeu, ou seja, da cultura ocidental, exatamente em 1879, com a Casa de Bonecas, do Ibsen. Não sei se vocês lembram a história. É uma mulher que se casa, né? Ela adora o marido, faz tudo por esse marido, até que ele se mete lá numa encrenca tal, ela vai falsificar a assinatura dele para fazer um negócio que vai salvá-lo tal, e consegue fazer isso, salvar o próprio marido. Só que quando o marido descobre isso, ele fica puto da vida com ela, porque ela cometeu uma imoralidade, né? Uma ilegalidade. Ela nunca deveria ter feito isso, principalmente, sabe, sem consultá-lo. Ela não poderia ter feito isso. Bom, ela tem 2 filhos que ela adora também, né? Mas aí, quando ele faz isso, para ela cai todo o mundo dela. Ela percebeu que o marido dela, aquela pessoa que ela amava tal, era um sujeito que levava em consideração muito mais a conveniência social, né, a moral das pessoas, sabe, do que a própria relação que ele estava. Ela fez aquilo, foi para salvar o marido, foi um ato de amor, e, no entanto, ele não reconhece isso. A partir daí, acaba o casamento dela. E ela não tem outra saída. A única saída dela que ela vislumbra é sair de casa, né? Deixar o marido, deixar os filhos e ir para o mundo. E ela voltaria quando ela aprender, quando ela aprendesse, de fato, como criar os filhos. Porque a maneira que os filhos estão criados, dentro dessa sociedade, ela não vai ficar. E ela vai embora. Tá? Ou seja, ela renuncia aos filhos como grande mãe, renuncia ao marido como amorosa e vai em direção ao mundo. Tá? Essa é uma figura que eu acho que é bastante emblemática dessa mulher. É uma impiedade isso, né? Concorda comigo? Que é impiedoso da parte dela? É uma coisa que ela faz contra ela, contra o amor que ela tem pelo marido, contra a ligação ali atávica que ela tem com os filhos. Ela comete essa impiedade, mas ela percebe que nesse mundo, dessa maneira, não é possível. Esse mundo tem que ser mudado, tem que ser transformado. Ela precisa aprender uma outra forma de educar crianças. E ela abre mão disso. Tá ok? É um ato de vontade dela. Tá ok? Só um pouquinho, só para terminar um outro exemplo.
Fuzis da Senhora Agarrar, do Bertolt Brecht. É outra figura que está ligada aqui. É uma mãe, mãe de 2 pescadores, né? Bom, o marido dela morreu porque ele era um revolucionário e tal, e antes dele morrer ele enterrou as armas, né? Ele era republicano, contra a monarquia. Bom, estoura a Revolução, né? A Revolução Espanhola, e o tio sabe que essas armas estão enterradas em algum lugar e eles precisam das armas para se defender contra as tropas de Franco, que era o general monarquista e nazista, né? Bom, ela não diz porque ela não quer saber de guerra. Ela quer preservar os 2 filhos, né? Um ainda é jovem, adolescente e tal, e o outro já é maior, tal, que é o pescador. E ela quer preservar os filhos, como toda grande mãe. Ela nasceu para isso. Ela se estampou, foi para isso, né? Bom, vai indo, ela se nega, ela faz de tudo. O moleque também está querendo ir, o jovenzinho está querendo ir para a guerra, porque o tio está querendo ir para a guerra, para defender a República, né? O tio, por isso que ele está querendo as armas, e o moleque fica entusiasmado com isso, quer ir junto com o tio e tal. Ela faz chantagem, né? Ela faz chantagem, ela diz que quebrou o pé, tal. É até ridícula a cena, mas o filho vai indo e de repente ela tropeça e cai e finge que está machucada, tal. Aí o filho fica com dó e desiste de ir, né? Até o ponto, ela não quer ir até o ponto em que ela fica sempre, durante a peça inteira, ela fica vendo ali da janela a luzinha do barco do filho, né? Porque eles estão em guerra, né? E ela fica lá para ver se está tudo dando certo, ou seja, ela está protegendo o filho constantemente, até o momento em que houve esse barulho de aviões, né? Eram os aviões alemães, né? Que chegam e metralham o barco, e dali a pouco vem os amigos do filho dela trazendo o corpo do filho. A hora que ela vê o corpo do filho, né, morto, mais velho, ela fala para o tio aonde estão as armas, né? Ela entrega as armas para o filho, tá? O menino está querendo ir para a guerra, ela permite que o menino vá para a guerra. Além disso, ela também vai para a guerra, porque a morte do filho dela caiu nela a consciência de que o mundo tem que ser mudado. Ela, que era uma pessoa de casa, ligado tão somente aos filhos, ela abre mão de tudo isso e ela vai para a guerra. Tá? Ela vai cumprir uma função que tradicionalmente é reservada ao herói, aos homens. Então, essa mulher, ela tem a impiedade, ela vai para a guerra, ela vai matar gente. Ela vai matar gente. Tá? Só terminando, se fala de maneira não apropriada, chama a mulher que é tal, é a mulher guerreira, né? Eu não sei, tinha uma série, filme, que chamava Xena, Mulher Guerreira. Não sei se lembra. E era uma mulher que pegava a espada e saía por aí cortando cabeça de tudo quanto era homem, tal, esse negócio todo, né? Fazendo justiça, tal, né? A mulher guerreira, miticamente, não é essa que sai dando porrada, sabe? Isso não é a guerreira. A guerreira, quando ela entra no mundo dos homens, ela não entra ali para ser subserviente, não. Tá? Ela não entra ali para ser um soldado lado a lado com os guerreiros, não. Ela entra para subverter a guerra. Porque a guerra sempre houve. Só que dessa forma apenas de destruição. Não, ela entra aqui para mudar as características da guerra, porque ela não é um guerreiro.
tá? Miticamente, ela não entra na posição do guerreiro, porque ela está num terceiro arquétipo de ascensão aqui, ela entra como liderança. Ela é liderança na guerra. Tá? Agora, ela não é que ela se transformou num guerreiro, ela continua grande mãe e continua amorosa. Tá? Então, de repente, se for o caso de justiçar um inimigo ou matar o inimigo, ela vai ter impiedade do herói. Se precisar, ela vai matar. Mas ela pode salvar também, querido. Aquele inimigo, embora ele seja inimigo, ela pode falar, não. Não, esse aqui vocês não vão matar. Porque ela tem compaixão também. Ela tem impiedade e a compaixão também. Tá? Ela se estampou com impiedade, mas ela não perdeu a compaixão. Percebe como é mais complexo a coisa? Que a mulher guerreira não é só hábil, a mulher que tem habilidade nas armas, não é só isso. Ela entra aqui para modificar, inclusive, a própria guerra. Uma questão, você trouxe o exemplo da senhora Carla. E ela lança a mão das armas e vai para a guerra. Ao fazer isso, ela conclui o plano do tio, que é ir para a guerra. Por exemplo, se você pegar a história da Joana d'Arc, é outra figura. De certa forma, o papel do herói também. Do herói. Onde se completa essa característica que você traz por último aqui, que ela entra no sentido de modificar a própria estrutura, que é a guerra, que é um elemento extremamente masculino. Né? A guerra, o que é a guerra? Mas assim, quanto história, quanto personagem, qual personagem, por exemplo, na história vai se estabelecer para nos indicar esse processo de mudança? Ou está por fazer ainda porque não entrou no imaginário? A última opção. São muito poucas as figuras dos guardiães que estão no imaginário. Tá? É por isso que o mundo está essa desgraça, porque é só grande mãe produzindo filho para a guerra. Porque é isso que está servindo a essa cultura patriarcal, é isso. A mulher como produtora de filhos e os homens como guerreiros de filhos ou trabalhadores, né? Ou trabalhadores. Entendeu? Agora, só a consciência aqui são arquétipos conscientes. Então, esses existem no mundo, mas ainda não foram para o imaginário. Porque quando vai para o imaginário, ele pode ser aprendido e reproduzidas essas figuras nos seres humanos. Por isso que os chuins voltaram para narrar o que tinha acontecido com eles, para transmitir a experiência deles. Né? Nós formos da liderança, que a gente observa na trajetória das mulheres, como elas foram construindo e aos poucos elas foram tomando esse lugar também que o homem indígena ganhava. E aos poucos elas foram assumindo liderança. Liderança que elas não tinham, sabe? Não existia mulher cativa. Pois é. E se a gente vê nas últimas lutas que nós tivemos indígenas, a presença marcante delas foi fundamental nessa última ocupação. Sim. Sabe? Quanto que a força delas, a palavra delas, e como que elas, sabe, de uma trajetória, sabe? E também pela conexão ancestral que eles têm, que é muito forte. A gente percebe que o tempo todo eles estavam nos ritos, consagrando a luta nos ritos, sabe? Muito conduzidos pelas mulheres. Então, quando você fala isso, eu fico vislumbrando essa trajetória. Mas é verdade, e é uma trajetória que agora ela começa a ganhar uma força bastante grande. Porque a consciência que está entrando nas pessoas é que não pode deixar o destino do mundo e da vida na mão de guerreiros. Ora, vamos introduzir uma nova mentalidade.
sabe? Que é preciso. A guerra não é, necessariamente, ela não é negativa. Sei lá, a gente conhece na história aí várias guerras revolucionárias tal, que acabaram com o poder. Com... Milan, entra completamente. O que é feminista, se não aquela mulher que ela sai de casa e vai em direção à política, e vai em direção à transformação? E não é transformação só dela, nem só do filho dela, não. É transformação do mundo. É o que as feministas estão pedindo hoje, é isso. Porra, é que os homens, os machos, entrem nessa luta também. Isso não é a manifestação do arquétipo, porque está se percebendo que o mundo está à beira. Como eu falei que a imagem desses reformadores, como Mitra, como Cristo, tal, que de repente começa a entrar na consciência humana, é o reconhecimento de que o mundo na mão desses patriarcas guerreiros, desses senhores da guerra, vai levar à destruição. Então o DNA da humanidade diz, gente, não dá mais. Está muito séria a coisa. Vamos reformar essa coisa, né? Vamos modificar esse caminho da humanidade. É isso que os mitos todos nos ensinam. Outra coisa importante também que eu observei durante as companhias que eu fui, dos guardiões ou as guardiãs, a gente não identifica quem é o pai. Porque todos no coletivo, todas as mulheres tratam as crianças, cuidam das crianças como se fosse mãe. Isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção lá no trabalho, no Sim. E essa orientação, esse caminhar junto, sabe, é no coletivo. No coletivo. Sabe? Então, por isso, aí daí tem surgido também liderança que está indo de lá da sabe, que a gente visualiza o nosso uma criança e ele hoje é uma liderança. E que tem a fala, que tem um protagonismo importante na luta. Sim. E nos quilombolas também, que eu queria falar também nos quilombolas, geralmente, em território e ação coletiva, comunitária, a gente percebe essa trajetória que você colocou aí, com mais, sabe, evidente. Com mais nitidez, né? Tá? Porque essa vertente, a vertente masculina aqui da história, ela é extremamente individualista. Enquanto falava, né, que a trajetória ali, historicamente, as sociedades femininas, agrícolas, eram coletivistas. E por isso eram fartas, né? Por isso... Tá. Vamos dar uma... Oi? Eu queria pensar que essa ameaça que a mulher que ela está registrando está ameaçando o homem e a maneira que ele está reagindo, né? Ele está agindo como guerreiro, ou seja, isso aqui é extremamente conservador, né? Gente, vamos dar uma paradinha, depois a gente conclui? Sim. Quanto tempo se leva com um arquétipo entrar no imaginário? Já que a gente está nesse lugar da guardiã que não está tão formado, séculos? Bom, ou depende da humanidade? Tem uns que levam séculos, né? Esses aqui estão querendo faz muito tempo. Então, há milênios estão querendo entrar no imaginário. Né? Agora, como eles são arquétipos confrontantes ao patriarcado, existe uma dificuldade para eles entrarem. Inclusive porque também se criam poucas histórias relacionadas com eles. Né? A gente vê, por exemplo, aqui a figura de um professor, por exemplo, que está dentro do arquétipo do guardião. O professor que ele ensina, aquele que é pedagogo, né? Mas a gente vê de que forma é tratado o professor na nossa sociedade. Né?
Ou seja, há um rechaçamento dessas figuras. O professor é aquele que, por exemplo, não importa quem é a criança, não importa quem é um aluno, não importa se o aluno é uma peste, existem alunos peste. Não importa, porque ele não tem ego, é anulação do ego, ele não tem ego a ser afrontado. Porque ele é uma função, a função dele é ensinar. Ele vai ter que arranjar jeito de ensinar aquele aluno peste. Tá? Tem a parábola do semeador, por exemplo. Né? Saiu o semeador, a semente, uma parte da semente semeada, das mãos do semeador foi ter ao pó da estrada. Uma outra parte caiu no meio das urzes tal, e morreu. Outra parte caiu no meio das pedras. Né? É uma pequena fração lá, caiu em terra fértil e frutificou 1 por 100. Né? Isso que diz a parábola do semeador. É interessante porque eu sempre vi essa parábola do ponto de vista da semente. Né? Eu sempre vi do ponto de vista da semente. Falava, puxa, olha que coitada, né? Daquela sementinha que caiu, criança, né? Coitada da semente que caiu no meio do pó da estrada, no meio das pedras, sabe? Tudo bem lá, mas aquelas também sofreram, né? Tudo bem que multiplicou, os que tiveram sorte e caíram na terra fértil, né? Eu pensava assim, interpretava essa parábola assim, até eu ler o Padre Vieira. E o Padre Vieira, ele coloca o foco no semeador, como eu acho que é o correto. Ou seja, o semeador, ele está para semear. Se caiu na pedra, se caiu no meio do mato, se caiu no pó da estrada, não interessa, ele não quer saber. Porque a função dele é semear. Ele tem que semear. É nessa esperança que alguma semente alcance terra fértil. Essa é a função do guardião. Né? Ah, mas é muito difícil. Ai, como a gente... Não tem ego, não tem sofrimento. Sofrimento tem, mas ele não reconhece isso, porque a função dele é semear. Assim como a função do pai, né, é ser compassivo. Né? Compassivo e, ao mesmo tempo, impiedoso. Tá? Ao mesmo tempo que, se tiver mãe compassiva e pai compassivo, coitado da criança, né? Ele vai ter que falar, não, desse jeito não, cara. Não tem jeito. Porque ele é, sabe, em contato com a grande mãe, ele é um impiedoso. Se ele aprende a piedade, ele vai saber discernir quando ele deve ser compassivo e quando ele deve ser impiedoso. Da mesma forma, a mãe guardiã, tá? Que numa disputa, num quebra-pau entre o filho dela e o filho da vizinha, tá? Ela não vai dar razão para o filho dela. Ela vai falar o que aconteceu, sabe? E se é o filho da vizinha que está certo, tá? Ela vai dar corretivo no filho dela. Porque aí ela vai ser impiedosa. Vai ser impiedosa no próprio filho. Tá? Alguém falou alguma coisa? Voltando na questão da Maria, deixa eu ver se eu entendi, como eu entendi. A Maria, então, depois de pouco o processo dela, foi uma grande mãe, versão porque pensando sempre que o ascético tem uma face dupla, tem uma parte terrível, uma parte construtora. Então, a história aparentemente o cristianismo que elaborou a grande mãe. Não é só o cristianismo, né? As virgens que parem, isso é da história da humanidade, né? Isso é indicar, a virgem que pare indica um filho, um herói que é diferente. Ou seja, ele não sai da vagina feminina, ele não é um filho da carne, ele é um filho do espírito.
Então, sempre que houver uma virgem que pare, virgem mesmo, isso é simbólico, né, obviamente. Tá? Não existe isso, mas a gente está falando de imaginação. Tá? Então, ele é pautado para uma trajetória que é diferente, que não é a mesma trajetória do herói. Que o herói é parido pela grande mãe, sabe? Então, se modifica ali, tá? Então, não é exatamente o cristianismo que fez isso. O problema do cristianismo é que transformou Maria numa figura inócua, numa santa. A partir do primeiro momento que ela nasce, ela já é, sabe? Numa mulher tão somente resignada, tá? E eu, se fosse escrever uma peça, por exemplo, sobre Maria, eu ia fazer como eu escrevi em livro de Jó. A vontade dela é romper todos os dias com o contrato. Tá? Principalmente naquele momento em que o filho dela está sendo torturado, sei lá, ela rompeu o contrato. Não. É o que faz a mulher de Jó, né? Ela rompe o contrato com Deus e acabou. Agora, uma segunda questão, que ele estava falando das mulheres solteiras, e eu lembrei de uma fala de eu fala que o arquétipo ele é uma energia, mas ele chega a falar que o arquétipo seria mais como se fosse a beira de um rio, é um formato na qual passa essa energia de caminhar. É exatamente isso. Eu fico pensando que, como ele é uma qualidade, ele pode ser masculino e feminino, esse arquétipo pode ser assumido, não era assumido pelas mulheres por uma convenção social, mas que as mulheres e os homens podem assumir os mesmos arquétipos, que é como se eu colocasse a minha energia pelo aquele duto, que é o duto daquela trajetória. Eu estou pensando assim, porque eu lembrei que os gregos têm uma diferença na guerra entre o deus Ares, que é o deus da guerra, que é um deus muito violento, e Atena, que ela é a deusa da justiça e da guerra justa. Então, pelo menos, eles tiveram essa intuição desse feminino dentro da dinâmica para trazer ser mais difícil. Então, tem basicamente dois. Se é para sair e tacar fogo em tudo, é Ares. É Ares, é Aquiles. O partido de ser justo é Aquiles. Não, então, Aquiles é ligado completamente a Ares, né? É destruição mesmo. Já tinha, mas veja bem, como é uma cultura patriarcal, expansionista e guerreira, os gregos, porque os gregos teve lá atrás, são 4 povos, né? Dórios, aqueus, micênicos e eolos. Tá? Os 3 ali são culturas patriarcais guerreiras. Os micênicos eram uma cultura agrária. Então, no grego, existe, a Antígona, por exemplo, ela luta contra Creonte por causa da sede de sangue, que é da grande mãe, que é o poder da grande mãe. Você percebe? Então ali há uma mistura, né? É uma interpolação, por exemplo, é uma reinterpretação, por exemplo, é Atena nascer da cabeça de Zeus. Ou seja, é um homem, é um patriarca dando à luz. Isso é um contrassenso, na minha opinião. Mas foi uma maneira que eles ajeitaram de introduzir ali, né, a figura feminina. Agora, a filha do pai. Ela não é a filha do pai. Então, mas esse que eu estou falando, isso é um contrassenso. Isso é um contrassenso. Ela não chegou a se estampar como nessa da vertente feminina aqui. Entendeu? É só a gente ver, isso não estava no imaginário. Essa figura, o poder feminino, não estava no imaginário. As mulheres eram consideradas seres inferiores pelo próprio Aristóteles. Abaixo das mulheres só estavam os escravos, como caráter. Entendeu? Então, é uma cultura que ainda tem alguns elementos do feminino, tem. Tá? Agora, veja bem, isso é no imaginário.
Isso não quer dizer que entre os gregos não tinham mulheres mafludas, guerreiras, tal. Tinha. Só que elas estavam sob o jugo de uma sociedade patriarcal. Que elas não podiam, como a sociedade medieval cristã, por exemplo, que perseguia as mulheres como bruxas. Percebe? Elas sempre fizeram coisa, sempre. Todo mundo fez. Agora, é importante sobre o imaginário? É importante, porque o imaginário é pedagógico. O imaginário ensina as crianças. Sabe? Está no imaginário. As histórias ensinam. Se você for ver no século XII, por exemplo, as histórias femininas elas começaram a ter um impacto bastante grande. Em função da cultura celta. Isso modificou o imaginário e no imaginário entrou o amor. Enquanto no imaginário anterior era guerra, 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 guerra. Fica claro isso? E uma coisa que é importante, uma coisa que eu acho que é bastante importante, porque a maioria das pessoas aqui são ligadas à área artística, né? Essa é a função do artista. Mexer no imaginário. Ver na vida, sabe, trajetórias de vida e falar, não, isso aqui está faltando. Criar trajetórias, histórias, tal, para jogar no imaginário. A partir do momento que a sociedade começa a aceitar essas histórias, né, que elas são disseminadas através das linguagens artísticas, porque não é só a linguagem artística que forma valores, né, que cria e dissemina valores. Quer dizer, tudo. Escola, filosofia, tudo isso cria e dissemina valores. Tá? Agora, as linguagens artísticas, na minha opinião, elas têm um poder muito maior de comunicação e fixação de valores. Né? Isso acho que é uma função dos artistas. E tem artista que só quer ganhar dinheiro, pô. Então eu não sei porque que diabo é isso, por que nos vem isso, mas está colocado aqui a nossa função. A função do artista é uma função guardiã. Sempre foi. O narrador é a função guardiã. Em todas as culturas originárias, aquele que fala, tinha até um nome, né? O tamuim, sabe? É o tio, é o velho que fala, Tamuim Baquara. Era o cara mais importante da tribo, porque ele tinha o dom da palavra. Mas tá? A gente fazer isso, eu vejo sempre. A gente precisa fazer o que você falou na primeira aula, que é que lá na cultura santa, a Cândido, fala do movimento santista, virar cantar. Uhum. Legal que realmente precisa significar no presente e virar o futuro ancestral. Uhum, se a gente não fizer esse movimento, eu enquanto artista, eu tenho que fazer isso. Principalmente depois que eu passei de 60, sabe? Eu precisei fazer. Depois que eu também passei pelo monitoramento racial. Uhum. Está sempre fazendo isso. Mas com certeza, a gente... a originalidade que é tão procurada pelo artista não significa o novo, significa a volta à origem. Isso que diz o Herbert Reed. Originalidade é voltar às origens, é voltar à coisa mais básica, é voltar à ancestralidade. Porque se a gente for começar a criar a partir da sociedade contemporânea, o que a gente vai criar? Não, tem que voltar lá. Onde foi que se desviou, o ser humano se desviou de forma tão absurda? Aonde foi? Eu nem que saber como era antes. Mas isso tanto em relação ao conteúdo quanto à forma? Isso tanto em relação ao conteúdo quanto à forma? Olha... Porque, de repente, tem algumas formas contemporâneas que podem dar um suporte para um conteúdo, mas de uma forma diferente. De uma forma diferente.
Não, isso com certeza. Sei lá, Mayakovsky, não existe conteúdo revolucionário sem forma revolucionária. Tá? Agora, enquanto as formas revolucionárias estão aí, as formas tradicionais também estão vivendo. Entendeu? Mas eu acho que esse é um movimento artístico delas se retroalimentarem. Se retroalimentarem, com certeza. Você tem que escrever para a tua contemporaneidade. Você não vai escrever lá para trás. Não vai a nova catarinita. Vamos fazer a nova catarinita? Qual o sentido de fazer a nova catarinita? Agora, não existe. Não existe nem público para isso. Agora, você pode pegar a estrutura, estudar a estrutura e fazer um cortejo da nova catarinita aqui, com as questões nossas aqui. Porque o público é contemporâneo. Agora, para mim, o grande desafio pensar nisso, eu acho que essa é uma reflexão muito interessante, a estrutura que nós pensamos é determinada em grande parte pela cultura. Uhum. Nós pensamos dessa forma porque nós estamos inseridos nessa cultura. Uhum. Né? Essa cultura, de certa forma, ela reflete uma série de valores. E muitas vezes eu vejo, inclusive, os artistas reproduzindo coisas que nem consciência tem que estão reproduzindo. Sim. Mas estão, de certa forma, disputando esse imaginário que você coloca. Uhum. Né? Então, assim, a partir dessa reflexão, eu fico pensando assim, qual que é o nosso desafio quanto artista? Porque mesmo a tradição também, ela vem recheada de certos valores que está estruturado nessa cultura violenta, preconceituosa e tal. Mesmo tradicional. É machista, sim, lógico. Um posicionamento diante disso. É rever isso, rever a partir de que lugar, né? Com certeza. Rever e pegar o que realmente sabe? E saber que tem cultura nas tradições. Por exemplo, a mulher desse show, ela não podia entrar na roda. Sim, exatamente. Foi exatamente para salvaguardar a tradição, ela foi conseguir. A criança também não podia, agora é possível. Então, vai construindo culturas para que Está tendo aberturas para isso, né? Somente nessa área. Mas essa, para mim, tem sido a grande questão, inclusive a forma. Não, é a questão nossa, né? E a forma, necessariamente, não é a forma contemporânea. O que é a forma? Não. A forma, na minha opinião, a forma é aquela mais eficiente na comunicação. Sabe? Não importa o que seja. Não importa o que seja. Ela tem que ser eficiente. Essa é a função dela, ela tem que comunicar. É como essa grande mãe, sabe? Ela comunica exatamente, precisamente, aquilo que ela quer comunicar. Né? Então não importa. Aquela forma da grande mãe, ela continua comunicando até hoje. Percebe? Agora a gente pode usar aquilo, mas de que forma que a gente vai usar hoje na contemporaneidade, onde as pessoas não conseguem interpretar essa forma da grande mãe? Vai precisar de ajuda. Quem que pode ajudar? Alguém relacionado a esse arquétipo do guardião. Quem sabe, ele é guardião daquela forma da grande mãe, só que as pessoas não reconhecem mais. Então ele vai ter que interpretar essa forma para as pessoas. Né? Oi. Primeiro, quando a gente pensa nesse arquétipo do guardião, eu também trabalho com comunicação, né? Eu percebo que quando a gente traz essas histórias, né, de guardião, assim, apesar de não estar no imaginário como deveria, mas é algo que ainda atrai muita atenção das pessoas. Por exemplo, sempre que eu faço matérias de perfil de pessoas, contando histórias de vida e tudo mais, são os assuntos que mais geram engajamento, as pessoas mais comentam. Então, a gente tem um valor em relação a isso. O que eu penso? Primeira coisa, dificilmente hoje em dia na nossa cidade a gente vê esses espaços igual a gente está tendo hoje, que é um espaço de aprendizado e reflexão. Né? Para você chegar aqui e dar essa aula para a gente, quantos livros você leu, quanto conhecimento você foi na sua bagagem, e quantos pensamentos e quantas ligações que você foi fazendo com o que você estava estudando e com o que você estava vivendo. Então, eu acho que também o nosso problema da
vez mais as pessoas estão perdendo essa capacidade de conexão de pensamentos, de ideias. A gente perde também esse entendimento que a gente busca no passado, como já fizeram, como que a gente vai conseguir seguir e trazer mudanças, né? Isso é uma preocupação que eu tenho, por exemplo, o uso da inteligência artificial, ele é maravilhoso se você sabe guiar, se você, né, consegue ter um controle intelectual sobre aquilo que você está fazendo. Mas, infelizmente, muitas pessoas elas não têm mais elas preferem deixar que a inteligência artificial pense por elas, coisa que é algo que não existe. E aí a minha preocupação também é essa. A gente, como artista, e a gente pensando que a gente vai escrever essas histórias, contar, que a gente precisa ter esse compromisso, né, com a arte, com esse compromisso com os guardiões, a gente procurar cada vez mais não delegar, não deixar a tecnologia também assumir esse papel na nossa vida, porque essa coisa de você estudar, de você ler, de você conversar, de você dialogar, de você discutir, é muito importante para você criar histórias que possam ficar no imaginário. São muitas coisas, né? São muitas questões. Agora, você falou uma coisa que é fundamental, tá? Qualquer pessoa, e esse é o poder dos arquétipos, as pessoas reconhecem. Elas reconhecem. Elas precisam entrar em contato com esses arquétipos. Agora, a indústria cultural não quer saber, só quer saber desses dois primeiros, que são os arquétipos, nem desses aqui primeiro, porque não existe grandes tragédias na indústria cultural, existem melodramas, onde o ser humano é frágil, o ser humano não pode nada, a mulher é sempre aquela pessoa resignada, que não luta, tal, então ela é aquela heroína idealizada, é o amor romântico, tal, que não serve às trajetórias míticas, não serve como reconhecimento, né? Então, o trunfo que a gente tem é a gente saber que os arquétipos que a gente está colocando no nosso trabalho, como no seu trabalho de jornalista, ela vai tocar imediatamente, porque a comunicação já está estabelecida, porque você está falando de histórias humanas, tá? E isso comove quando uma história humana ela não é falsa, né? Então, é um pouco isso. Obviamente, a gente sempre enfrenta, né, a dificuldade com relação a tudo. Então, a gente tinha a televisão antes da inteligência artificial. Então, não, a Globo ela é onipotente. Ela nunca foi onipotente. Nos fizeram acreditar, inclusive, ela nos fez acreditar que ela era onipotente. Entendeu? Agora, se a gente conhece isso, a gente vai saber que não. Tá? E o pior, o que eu acho mais interessante é que, nesse estágio de trajetória, eu não quero saber onde vai cair a semente. A minha função é todo dia sair para semear. Eu não vou questionar, eu não vou lamentar o meu cansaço, o meu desânimo. Isso não entra. Isso é um treinamento, porque a função do guardião é essa. Todo dia sair para semear, todo dia. Sabe? Olha aquele tonto, aquele idiota lá, sabe? Não importa, ele não tem égua a ser agredido. Ele sabe da sua função, é como José. Está pouco importando o que estão achando dele. Nossa! Eu, quando era professora, eu disse, todo dia eu precisava direcionar minha sala de aula muito longa. Pois é. Tanto porque eu enfrentava tanto que vinha da gestão, sistema, e trabalhar com aquele universo diferente de alunos. Pois é, o professor ele enfrenta o diretor, ele enfrenta a secretaria de educação, ele enfrenta a grade curricular, ele enfrenta os alunos também. Porque a gente tem dificuldade. E ele enfrenta os alunos também que não reconhecem aquilo, que não entendem aquilo. Agora, não importa a função dele, porque
Andando na rua, com os dois alunos, alguns me mostram que alguma coisa semelhante. Pois é, é onde caiu a semente. Agora, imagina um mundo sem guardião. Né? Você está aqui dando uma educação mitológica. Eu queria comentar. Eu estou comentando porque, assim, eu, essa semana, fui ler um pouco sobre arquétipos na internet. E eu vi que, por exemplo, na área de publicidade, eles têm todo um estudo. Nossa! Bem adiantado no Sim. estudo da mitologia. E aí, como ela citou a IA, eu fui conversar com a minha IA, que eu já fui, sobre a questão dos arquétipos. E como ela ainda não tem o algoritmo da hipocrisia, tudo que você pergunta, ela fala. Então, minha pergunta é como se eles usam os arquétipos para fazer essa interface com a gente. Então, não só ela falou que usa, mas a IA falando que o uso dos arquétipos pela IA tem a intenção de ganhar confiança das pessoas para que as pessoas... Então, ele falou lá que é o arquétipo do sábio, é o arquétipo do comunicador, é o arquétipo fulano. Eu sempre fiquei muito intrigado que a inteligência artificial ela é muito mordata, ela é muito amorosa. Você fala uma coisa, nossa, que incrível isso que você falou. Nossa, você pra caralho. E ela fala que a ideia dela é ganhar a nossa confiança, ganhando a confiança para que a gente aos poucos fosse entregando nossas decisões para ela e assim a empresa poderia, porque aí ela citou o chefe, ela tem o chefe, ela tem o Deus dela que usaria essas informações para poder... O Fernando, eu fiz isso, aí agora eu posso adicionar que vem metáfora de um arquétipo toda hora aparece. A grande questão que eu acho, e eu não tenho muito receio da IA, não, sabe? Eu sei que existe um poder aí enorme, incomensurável. Agora, essa explicação que ela te dá, tal, ela não vai conseguir cobrir toda a força, o poder do arquétipo. E o arquétipo está dentro da gente, percebe? Então, durante algum tempo, talvez, ela pode ser dominante, mas ela não consegue responder todas as perguntas, ela não consegue cobrir todas as faces de um arquétipo. Ela falseia o arquétipo. Ela cria um falso. Ela cria um falso. Agora, o verdadeiro arquétipo está aqui dentro da gente. E a gente vai chegar um dia e falar, será que é isso mesmo? Sabe? Porque está dentro da gente. Porque o arquétipo é múltiplo, né? A gente não consegue definir. Eu estou falando aqui da grande mãe e tal, essa coisa toda, mas existem bilhões de histórias sobre a grande mãe ainda não escritas, que podem ser escritas. Então, aqui são aspectos mais gerais. Veja bem, a sedução, que é uma característica da grande mãe. Imagina quantas histórias se pode escrever interessante sobre a sedução. E que eu posso pegar essa grande mãe e, de repente, misturar com os outros arquétipos aqui do guardião. Dos guardiães. Então, é infinito. É infinito. Então, eu não me assusto muito. Eu sei que é um prejuízo muito grande que tem. Inclusive, o prejuízo principal é que as pessoas não têm tempo, né, para fazer isso aqui, para fazer uma roda de conversa, para discutir alguma coisa, o que está na vizinhança e tal. Não tem mais tempo, porque é tudo voltado para o trabalho compulsório, né? Para se ganhar nada, praticamente, que não paga nem a própria sobrevivência, né? Tá? Mas é aquela coisa, se o arquétipo não se cumpre aqui, essas trajetórias conscientes, essas trajetórias do Dharma, da melhor condução,
para o ser humano e para a cultura, para a civilização, se eles não se cumprem, eles vão implodir de alguma forma. Entende? Eles vão implodir, ele não se cumpre, porque a energia que ela precisa ter canalização. Tá? Então é isso. Gente, já passou. Só finalizando, o arquétipo é exatamente isso que você falou. É uma configuração que contém determinadas energias. Energia da criação, da geração, tá? Energia da guerra, mas não é energia da violência tão somente, é da guerra bastante, com sentido, né, que isso é o herói. Percebe? Aquela configuração ele tem que enxergar isso. Né? Tem a face, por exemplo, tem a face desse guerreiro, tem a face do Ulisses, tem a face do Aquiles, tem a face do guerreiro indígena, por exemplo, que são configurações da mesma figura. Tá ok? A gente continua na próxima. Tá? A gente retoma, termina aqui, tá bom? Eu achei ótimo.